deixa eu me apresentar, né? Eu sou coach sistêmica, eu trabalho com constelação familiar, programação neurolinguística, atendimento individual e atendimento em grupo. E aí eu faço palestras também e dou cursos. E hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. A não violenta ela foi criada por Marshall Rosenberg. Tem um livro dele sobre comunicação não violenta. É um livro maravilhoso, porque ele vai contando histórias da vida dele, de coisas que ele passou, e como é que ele foi aplicando a comunicação não violenta. Marshall, ele é dos Estados Unidos e ele era de um bairro muito violento. E por ele ser judeu, ele passou por muito bullying. E aí ele nomeou essa forma de falar como uma linguagem do chacal. E ele fala assim, como que a gente é chacal? Porque a gente julga numa mensagem, a gente generaliza, a gente já se defende, né? Então você já coloca, às vezes você vai contar um fato, você já coloca alguém para ser o culpado e outra pessoa para ser o oprimido. A gente tem uma certa dificuldade de observar a situação como ela é. Então, o Marshall ele ensina bastante sobre isso. A comunicação não violenta ela age em cima de 4 pilares: observação, sentimento, necessidade e depois eu fazer o meu pedido. Quando eu faço observação, eu faço ela totalmente limpa. Então, eu só conto a fotografia que eu estou vendo. Eu não falo, eu acho que ele estava sentindo tal coisa. Não, não acho nada. Por exemplo, se eu fosse observar, a Ana está de óculos assistindo o webinar de hoje. Eu não estou falando se eu acho que ela está cansada, se ela está... Não, nada. Isso é observação. E normalmente a gente carrega essas observações, né, de sentimentos. E por isso que acaba, muitas vezes, no meio dela, saindo julgamentos. Então, o Marshall vem mostrando para a gente que a conexão é genuína. Olá, Janaína, seja bem-vinda. Larissa também. A comunicação não violenta, ela vem mostrar para nós que a gente pode fazer uma conexão genuína. E a conexão genuína, ela é através do olhar. O que acontece no dia a dia da gente? A gente fala, não olha no olho das pessoas. E aí, muitas vezes, a pessoa quer desabafar, quer falar algo, mas a gente também quer desabafar, quer falar algo. E aí a gente fica falando em cima da pessoa. O que a gente aprende nessa parte de comunicação não violenta? Que você interromper a pessoa é uma forma de ser violento. E às vezes é um conselho? Mas você está falando uma história de vida sua e você não está se permitindo a ouvir tudo que a pessoa quer falar para você. Ironia também é uma forma violenta de se falar, porque você não manda uma mensagem clara. Olha, eu quero tal coisa. Você deixa a pessoa entender, deixa subliminar. E isso para a pessoa é muito ruim, porque ela não sabe de fato se você quer alguma coisa ou não quer. E essa dúvida que a pessoa fica, que é a violência. Porque ela fala assim, ela estava brincando ou ela estava falando sério? O que ela queria dizer nisso? Então, a parte da comunicação não violenta, ela vai mostrando que no dia a dia, a gente muitas vezes acaba sendo violento, porque a gente conta para a pessoa o que ela teria que fazer baseado na nossa história. Só que a nossa história é muito nossa, nem sempre é a história da pessoa. E aí, muitas vezes, a gente se pega falando assim, olha, você tem que fazer assim, porque é óbvio, assim vai dar certo. E nem sempre para a pessoa isso vai dar certo. O momento que ela está é o momento que vai resolver. Né? A gente também ficar consolando e alimentando aquele sentimento da pessoa ser coitada. Né? Então a pessoa começa a chorar e aí você fala, é verdade, porque você é muito sofredora.
E nesse é verdade, você já cortou a pessoa, intensificou aquele sentimento que ela teve e nem deu a chance dela refletir. Porque as pessoas, quando elas falam, muitas vezes, elas conseguem refletir. E quando a gente fica cortando a pessoa toda hora para dar conselho, para falar é mesmo você é uma coitada, ou não dar atenção para essa pessoa, você está sendo totalmente violento, porque você não está dando o momento dela para ela falar, para ela se expressar, né? E o interessante é que no livro ele fala sobre empatia, que é você se pôr no lugar do outro, e aí você começar a parafrasear. Eu vejo que você está sentindo tristeza com essa situação. Seria isso? Para a pessoa te dar um feedback, se é isso que ela está sentindo. Então a gente sai daquele eu acho que ela sente tal coisa, para ela falar é isso ou não é. E depois que você fala os sentimentos, você falar também as necessidades. Né? Você está com esse sentimento porque você necessita de carinho, você necessita de atenção, e aí a pessoa ela vai te responder se é essa a real necessidade dela. Às vezes ela pode falar, não, a minha necessidade era só de falar. E eu já supri a minha necessidade falando com você. Agora eu já estou melhor. Ao momento que a gente faz isso, descobre sentimentos e necessidades, aquele peso que tinha numa conversa, num conflito, se torna muito mais leve. A pessoa ela consegue até fazer um pedido. Por exemplo, quando ela descobre que ela estava triste e irritada, porque o emprego dela, ela saiu do emprego dela, e que na verdade ela tinha uma necessidade de elaborar um luto. E quando você elabora o luto, você quer ficar sozinho. E ela precisava desse momento de ficar sozinha. E ela estava irritada, porque as pessoas queriam acalentar ela, dar conselhos para ela, mas ela só queria elaborar o luto e ficar sozinha. É fácil para a pessoa descobrir qual é o pedido. Olha, vocês poderiam me dar um espaço? Porque eu preciso desse momento de elaborar o luto, das coisas que eu perdi e das coisas que eu vou ter que conquistar. E quando a gente fala de empatia, o que eu acho legal é a gente aprende com o tempo a ser empático com o outro, ter amor pelo outro, falar com o outro, fazer para o outro. E muitas vezes a gente esquece de ser empático com nós mesmos. Quantas vezes vocês vão falar com vocês e no dia a dia você fala, nossa, como eu sou burra, eu não devia ter feito isso. E cadê o seu lado empático com você falando assim, não, mas você tinha uma necessidade de entregar rápido aquele serviço. E por isso que você fez daquela maneira. Você está se sentindo mal agora porque você não entregou o seu melhor e você sabia que você estava sentindo o seu melhor, que você poderia melhorar. Será que não seria o caso de, na próxima vez, você fazer um pedido de ter um maior tempo para fazer o serviço? A gente, no dia a dia, a gente deixa de ser o nosso melhor amigo. A gente deixa de ser empático com a gente. E a CNV, ela pega nisso. Ela fala assim, se você não é empático com você e não sabe o seu sentimento e não sabe a sua necessidade, como que você quer ser empático com o outro? Como que você quer entender o sentimento do outro, a necessidade do outro? Como que você quer passar uma informação com clareza se você não consegue desabar todos os sentimentos que você tem sobre aquela situação? Quando a gente não tem clareza dos nossos sentimentos e das nossas necessidades para resolver as coisas, vai aquele diálogo que ela vira uma discussão, vira um conflito mesmo. Por quê? E a gente ainda fala, né? Ah, o outro não me ouve. Mas nem a gente está conseguindo se ouvir. Nem a gente está conseguindo expressar o mundo de sentimento que tem naquela frase.
Tem uns exemplos que tem no meu Instagram, no meu Facebook e no YouTube também, sobre o leão, o lobo e a girafinha, né? E aí eles mostram lá quantas vezes a gente acaba sendo, não identifica esses sentimentos, não identifica essas necessidades. Aproveitando, quem já conhece, já entrou lá no meu Facebook ou no meu Instagram, dá uma entrada lá no meu Facebook e no meu Instagram. Sempre tem algo novo sobre CNV, comunicação não violenta. Sempre tem também algo sobre relacionamento, autodesenvolvimento. Sempre tem alguma coisa nova lá. Então, segue nas redes sociais, @vivanota10. Tem bastante informação. Toda semana eu coloco algo novo sobre comunicação não violenta. Dia 29 agora desse mês, eu vou dar um workshop sobre comunicação não violenta ali na Moca. Vai ser um workshop de 4 horas e é na prática. Como que é na prática? São práticas de comunicação não violenta. Nós vamos usar a carta Grok, que é uma carta que ela fala sobre sentimentos e necessidades. Ela tem 75 sentimentos e 75 necessidades. Para a gente descobrir um monte de sentimento que tem naquela frase que às vezes a gente fala. Vai ter vivências para a gente também descobrir como eu expressar o meu sentimento, como expressar a necessidade, como eu simplesmente observar. Né? Então, é na prática mesmo. Eu gosto de trabalhos com prática. Esse é o meu perfil. Facebook, Instagram, curso. Continuando sobre comunicação não violenta, a parte das observações. Então, a observação é totalmente sem julgamento. Quando você vai falar algo, é aquela foto, é o retrato, e é somente isso. E quantas vezes você vai falar e a gente esquece de fazer isso, né? É treino. Comunicação não violenta é treino. Treino, treino, treino. Você pode treinar fazendo um caderno empático. O que é um caderno empático? Você pega uma folha, corta ela no meio e coloca um fato que você gostaria de falar sobre ele. E aí você vai conversando com você mesmo. Olha, hoje foi um dia ruim no meu trabalho, foi um dia cansativo, eu entreguei tudo, mas meu chefe não me entendeu, que eu expus lá no meu trabalho. E aí, do outro lado, você vai sumir seu lado empático, a sua melhor amiga, e vai falar assim, você está triste com o que aconteceu? Você está frustrada? E aí, o outro lado, depois você volta, eu tô triste, eu tô frustrada, né? Eu tô com raiva da minha chefe. E aí o outro lado vai falar assim, você está com raiva do seu chefe porque você necessitava de reconhecimento? E aí você vai voltar, eu necessitava de reconhecimento. E é por isso que eu estou com raiva e frustrado com o dia de hoje, porque eu não tive o reconhecimento. Eu fiz um monte de coisa esperando o reconhecimento. E eu não tive esse reconhecimento. E aí é o outro lado, aí você assume de novo, e o seu lado amiga vai falar para você, e o que você poderia fazer para você se dar esse reconhecimento? Ou a sua chefe, ela estava no momento que ela poderia te dar esse reconhecimento? E talvez você lembre que naquele dia a sua chefe também estava estressada, cansada, com prazos curtos, e que ela não estava no momento que ela podia te dar o que você necessitava. Comunicação não violenta é você descobrir que a gente pode receber não. O não é quando a pessoa tenha também uma necessidade dela que ela precisa atender. Talvez nessa cena que eu estou contando para vocês, a chefe ela tinha uma necessidade de entregar tudo no prazo. Então ela não podia atender a sua necessidade de reconhecimento, porque ela não estava naquele momento. E tá tudo bem. E aí vem a sacada. Você pegar
e elaborar o luto, mas um luto saudável, daquela necessidade que não foi atendida. Você fala, é verdade, eu queria ser reconhecida, mas naquele momento minha chefe não podia me reconhecer, e eu fiquei triste, com raiva. E eu aceito esse momento. E depois que você faz isso, você descobrir o que você pode fazer por você para ter esse reconhecimento, para ter essa necessidade atendida. E aí você fala, eu poderia comemorar comigo mesmo que eu fiz o meu melhor no meu trabalho. Como? Ah, eu vou me dar um parabéns, eu vou ver um filme, eu vou ver um seriado que eu gosto para comemorar essa minha vitória, porque eu fiz tudo que eu merecia, que eu tinha que fazer no meu trabalho. E aí você aprende a se reconhecer. Uma coisa muito legal que a gente vê na comunicação não violenta é que não existe sentimento bom ou ruim. O sentimento, ele vem para mostrar qual a sua necessidade não foi atendida. Então, vocês viram que eu falei de raiva, eu falei de tristeza, eu falei sentimentos que, no geral, as pessoas falavam, ai, isso é ruim, eu não posso sentir. Pode sim, porque ele está apontando que tem uma necessidade aí. No meu exemplo, era a necessidade de reconhecimento. E se a pessoa não tivesse sentido essa raiva, não tivesse sentido essa tristeza, ela jamais saberia que ela necessitava ser reconhecida. E talvez a chefe dessa pessoa nunca saiba disso. E se você não chegar nessa chefe e falar assim, olha, chefe, às vezes eu preciso que você me dê um feedback. Se meu trabalho tá bom, se ele tá ruim, se eu preciso melhorar alguma coisa. Porque aí eu me sinto reconhecida. E isso me motiva a trabalhar cada vez melhor. Por quê? A gente espera que as pessoas façam o que a gente quer, atenda às nossas necessidades, mas a gente não verbaliza para o outro a nossa necessidade. E aí, você faz toda uma discussão, mas a coitada da pessoa não tem bola de cristal. Ela não sabe o que você está sentindo, ela não sabe o que você está necessitando. E ela está no mundo dela, está resolvendo as coisas dela. Então, é importante também a gente verbalizar essas necessidades, esses sentimentos. No livro do Marshall, ele faz uma lista de vários sentimentos e de várias necessidades. Uma coisa interessante, né? Que eu vou misturando com as minhas áreas. Por exemplo, eu sou coach financeiro. E aí, muitas vezes, o cliente vem e fala assim, eu necessito de dinheiro. Dinheiro não é uma necessidade. Dinheiro é um meio para você atender às suas necessidades. Você necessita, às vezes, de descanso e o dinheiro compra esse descanso. Você necessita de alimento e o dinheiro compra o alimento. Você necessita de beleza e o dinheiro paga o salão de beleza. Você necessita de conexão e o dinheiro paga aquele momento que você sai com seus amigos. Então, dinheiro não é uma necessidade, é um meio para atender. No livro tem a lista e tem um site chamado Colibri. Colibri é a empresa que vende o GROK, que é as cartas dos sentimentos e necessidades. E essa empresa ela trabalha muito com comunicação não violenta. E aí no site da empresa tem também uma lista de sentimentos e necessidades. E é interessante porque a gente normalmente fala assim, eu sinto que você me usa. Quando você fala sinto que, não é sentimento. Toda vez que você fala sinto que, você está pensando que a pessoa está fazendo algo. E aí não é uma observação genuína. Tá? Aí você fala, mas eu vou falar toda hora que eu me sinto triste? Começa com me sinto triste. E aí você fala, eu me sinto triste porque... porque ele só me chama para sair, mas é eu que tenho que pagar. E qual que é a sua necessidade aí embaixo? Necessidade de ter dele pagar, ok.
E aí você vai descobrindo cada vez mais, né? Como eu disse no início, é treino. Às vezes a gente vai começar com tristeza, raiva, amor. Não tem problema. Depois, com o tempo, você vai descobrindo outros sentimentos. E a lista da necessidade é ótima, gente. Essas listas abrem um leque. Porque você descobre que tem um monte de coisa que você chama de sentimento e é necessidade. Né? A ansiedade, ela é um sentimento e ela muitas vezes está ligada à necessidade de controle e de previsibilidade. Por isso que o pessoal fala que o ansioso ele vive no futuro, porque ele está toda hora imaginando como que vai ser esse futuro para ele ter o melhor resultado daquilo. E você olhar nos seus olhos e falar assim, eu tenho a necessidade de controle, é impactante. CNV para mim foi muito bom por causa disso. Foi o momento que eu comecei a olhar e falar assim, gente, eu necessito de controle. É isso mesmo. Vou admitir, sou controladora. E aí depois eu descobri que eu necessitava, na verdade, de previsibilidade, de planejar as coisas, de ter as coisas de um modo que eu não me sinta perdida. E previsibilidade não é ruim. Para um coach financeiro é ótimo, porque você tem a sua planilha, você sabe se você vai ter dinheiro para viajar ou não, você sabe se você vai ter dinheiro para sair com seus amigos ou não. E aí você aprende a usar o lado bom daquela sua necessidade. A relação familiar, ela explica que a gente faz muita coisa por amor. Então, por amor, uma mãe controla o filho e dita tudo que ele tem que fazer. Só que ela não deixa ele andar com as próprias pernas, então ele nunca cresce. E esse amor atrapalha. Então a gente tem que sair desse amor que aprisiona, desse amor infantil que está preso no medo, e ir por um amor que tem a ver com a CNV, o amor que respeita o momento do outro, o amor que permite que o outro vá pelas pernas dele, né? Então, eu tenho controle. É normal, como você falou, são várias pessoas que fazem isso, a gente faz por amor. Você vê um amigo sofrendo e você fala assim, mas eu tenho a solução para você, eu não tenho a minha solução para o meu problema, mas para o seu eu tenho. A gente faz isso por amor. Mas esse amor não permite que o outro enxergue que ele é o causador daquele fato que ele está passando, que ele tem as ferramentas para ele se melhorar, que ele tem força para isso e que é uma fase. Então, quando você utiliza as ferramentas da CNV e fala assim, você gostaria que eu te auxiliasse de alguma maneira? E a pessoa fala, não, você não pode fazer nada. E você aceita, eu não posso fazer nada. É o momento dele e eu vou respeitar o momento dele. E vou respeitar também o meu momento e trabalhar isso, porque é desafiador. Por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar com coach sistêmico, porque a gente trabalha com a comunicação não violenta, a gente trabalha com a constelação familiar, nessa questão da lei do equilíbrio, de dar e receber. Então, nessa lei do equilíbrio, eu entendo até onde eu posso ajudar o outro. E como isso é CNV, porque você entende que o outro ele tem um momento dele e eu não posso enfiar o meu mundo dentro do mundo dele. Normalmente a gente conversando, a gente faz isso, a gente pega a nossa história, coloca na vida do outro e fala assim, olha, eu fiz assim e deu certo, então faz assim. E a pessoa não se enxerga na hora que aquilo que para você foi bom, para ela também será bom. Né? Então, a CNV ela vem mostrando que é preciso ter essa lei do equilíbrio. Eu dou o que a pessoa se permite a receber. Porque quando eu dou demais,
o outro se sente em débito. E quando eu me sinto em débito, eu me sinto menor, às vezes eu me sinto com raiva, porque é como se o outro tirasse todo o meu poder. E quando eu respeito aquele momento do outro, eu me permito a ter a minha força, ter o meu tamanho, e aí fazer aquela troca equilibrada das pessoas. Começando agora o meu canal, já tem 2 vídeos, eu trabalho com coach de emagrecimento e eu linko as coisas. Por exemplo, no emagrecimento, um prato de lasanha tem tanto sentimento, tem tanta necessidade ali, e aí eu vou linkando essas informações. Uma palestra na Moca, é um workshop, são 4 horas, chamado CNV, Criando Conexão, são 4 horas de práticas de CNV. Nós vamos utilizar a carta Grox, nós vamos criar simplesmente a frase com observação, limpa. Depois colocar os sentimentos, depois colocar as necessidades e depois colocar o pedido. E quando você consegue fazer esse negócio limpo, a pessoa se sente conectada com você e ela consegue te entender. Não quer dizer que talvez a pessoa vai te responder sim, ela pode te responder um não. E lembrando, quando ela está te dizendo não, é uma necessidade dela que ela está tentando respeitar. Pode ser a necessidade de ficar no espaço dela, naquele momento, de ter privacidade e entender também, tem outro momento que a gente olha qual que é a necessidade do outro. Então, a gente vai fazer bastante prática nessas 4 horas. Tá bom? E aí eu vou colocar no grupo mais informações desse workshop também. Tá? E aí eu queria agradecer a sua participação, do pessoal que entrou e saiu. E quando tiver mais, eu mando para vocês no grupo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.